que não tem mais solução. Mas só parece. Só parece. Porque assim como Joquebede, Deus quer nessa noite que nós venhamos a colocar em nosso coração que nós devemos, pela fé, aleluia, confiar no Senhor. Confiar no Senhor e dar um passo e tomar uma decisão. Aleluia. Para que o Senhor venha dar livramento aos nossos filhos. E ali, como Joquebede poderia livrar seu filho da morte? Era muito difícil, igreja. Mas o Salmos 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como é que diz? A sombra do Onipotente descansará. Vamos repetir? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, oh aleluia, nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Aleluia! Joquebede decide então, igreja, irmãs queridas, esconder seu filho Moisés durante 3 meses depois do seu nascimento. Olha que situação difícil, igreja. Como é que se pode esconder um bebezinho que chora, não é verdade? Qual bebê que não chora? Quando nasce uma criança no quarteirão, todo mundo sabe, é ou não é? Porque ele passa a noite inteira chorando, não? A noite todinha, até ele se acostumar. Não é verdade? E Joquebede então decide esconder esta criança de todos daquela comunidade. Porque se qualquer um soubesse que ela tinha tido aquela criança, ele provavelmente seria jogado no rio para ser morto. E ali ela decide esconder aquela criança. E ali também eu fico imaginando as fraldas. Já imaginou como é que ela fazia? Não tinha fralda descartável naquela época, não é verdade? Eram os paninhos, eram as fraldinhas de pano, com certeza. E como é que ela fazia para lavar escondido? Talvez até de madrugada que ela ia lavar as fraldas para ninguém ver. Não é verdade? O fato é que ela escondeu durante 3 meses, irmãs, aquela criança. Durante 3 meses. Imaginem como foi difícil esconder esse bebê durante 3 meses. Mas ela tinha fé que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, estava com ela e daria a vitória completa, aleluia. Ela tinha fé que Deus guardaria a vida do seu filho. E eu quero te dizer essa noite, irmã, eu não sei a vida de nenhum de vocês, eu não sei o que cada um está passando com seu filho, mas tenha fé que Deus está guardando o teu filho. Aleluia. Aleluia. Pode ser a situação mais difícil, como era aquela situação que Joquebede estava passando, tendo que esconder seu filhinho, um bebezinho de 1 mês, até completar 2 meses, até completar 3 meses. Era uma situação muito difícil para não ver seu filho morrer. Talvez você também não sabe como esconder teu filho. Oh, aleluia. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Joquebede é o mesmo Deus que está escondendo teu filho. Aleluia. A sombra do Onipotente. Glória a Jesus. Amém? A sombra do Onipotente. E aí Moisés já era uma criança de 3 meses, já estava ficando mais difícil ser escondido, igreja. Muito mais difícil, porque ele já estava crescendo, estava ficando espertinho, estava querendo começar, a fazer gracinha, e estava ficando realmente difícil. E aí, então, ela tinha que tomar agora mais uma decisão. O que fazer agora? Ela conseguiu esconder durante 3 meses. Mas o que fazer agora, quando a criança não dava mais para esconder? Foi então que Joquebede decide dar o seu segundo passo de fé. O seu segundo passo de fé, porque ela cria que Deus estava no controle.
igreja. Glória a Jesus. Você crê que Deus está no controle da vida do teu filho? Você crê? Eu creio que Deus está no controle da vida dos meus filhos. Eu tenho uma filha que com 19 anos, ela casou e foi lá para o outro lado do mundo. Nunca tinha saído de perto de mim nem um dia. Casou com um rapaz de fora, um rapaz americano, e foi-se embora para o outro lado do mundo, com 19 anos de idade. E eu fiquei apavorada. Meu Deus, o que vai ser da minha filha? Com uma língua diferente, falar uma língua diferente, pessoas com a cultura diferente, tudo diferente. Eu que criei minha filha aqui, na barra da minha saia, pertinho de mim, para todo canto que eu ia. E agora, meu Deus, o que vai ser da minha filhinha? Oh, aleluia! Mas o mesmo Deus que cuidou de Moisés, o mesmo Deus que cuidou de Joquebede, essa mãe que confiava no Senhor, que decidiu dar passos de fé, de confiança, Ele tem guardado a minha filha até aqui. Sabe quantos filhos a minha filha já tem? 3. Ela tem 28 anos hoje. Já tem 3 filhinhos e está grávida do 4º. E diz ela que não vai parar não, vai ter mais. Tudo parto normal, viu? Porque lá ninguém faz parto cesariano como é aqui, por brincadeira não. Lá tudo é parto normal mesmo. Só é cesárea se precisar realmente. E ela já teve 3, já vai para o 4º. Vocês olharem para ela, bem fininha, magrinha, fica como a irmã Ana Lúcia. Uma meninazinha. Não tem quem diga. E quando eu olho, quando eu vou cuidar dos resguardos dela, eu fico pensando, meu Deus, eu venho de lá chorando. E digo, meu Deus, como é que vai ser agora com a minha filha? No primeiro, né, eu voltei chorando porque estava deixando ela com um bebezinho. No segundo, meu Deus, agora eu vou deixar minha filhinha com 2 bebês. No terceiro, meu Deus, como é que minha filha vai cuidar de 3 bebês? E até hoje não morreu, não tem babá, não tem ninguém. Ela cuida sozinha das crianças, dos filhos, porque lá não tem. E é alegre e satisfeita e não reclama. Porque o Senhor cuida. Aleluia. O Senhor cuida. Oh, aleluia. Mas é difícil, não é? Muitas vezes a gente dá esse passo de fé, de confiança, de dizer, Senhor, minha filha é tua, meu filho é teu. Cuida, Senhor. Faz por ele o que somente tu podes e sabe fazer. Mas ali, Joquebede, naquele segundo passo de fé, o que é que ela fez? Ela teve um plano. E ali ela prepara um cestinho e ela impermeabiliza aquele cestinho com betume e coloca dentro. Com certeza ela deve ter botado uns lençóizinhos, né? Para fofar ali, para acolchoar aquele cestinho. E ali coloca Moisés dentro daquele cestinho e vai colocar no rio Nilo. Ela lança aquele cestinho com aquela criança tão amada ali dentro do rio Nilo. Mas ela não lança aquela criança no rio Nilo como o rei queria, não. O rei queria que aquela criança, ou todas as crianças hebreias, todos os meninos hebreus fossem lançados para morrer. Mas quando ela lança aquela criança dentro daquele cestinho impermeabilizado, ela lança para que ele tivesse uma chance de viver. O rei não tinha mandado que lançasse as crianças no Nilo, mas era para lançar para morrer. Para que as crianças morressem afogados. Mas Joquebede preparou tudo para que o seu filhinho Moisés fosse lançado no rio, mas não para morrer, mas para viver. Aleluia. Assim sou eu e você. Glória a Deus. Como mães, nós jamais pensamos de lançar nossos filhos no mundo
para morrer. É ou não é verdade? Nós, quando lançamos nossos filhos ao mundo, nós queremos que eles tenham vida. E vida com abundância, como Jesus prometeu. Amém? Amém. Nós lançamos nossos filhos crendo que eles viverão e que eles terão um futuro e que serão grandes homens e mulheres de Deus. Porque é esse o projeto que Deus tem para minha filha, para o meu filho, para a tua filha, para o teu filho. É esse o projeto que Deus tem. Então Joquebede lança aquele cestinho com Moisés no rio, mas ela manda que Miriam, que é a sua filhinha mais velha, manda que Miriam vá ali acompanhando ao redor daquele rio, né, na cabeceira do rio, acompanhando o cestinho, para que alguém pegue aquele cestinho e ela saiba que a criança está bem. E ali, aquele cestinho vai, e Miriam acompanhando, seguindo, até que chega aonde estava ali se banhando a filha do rei, a filha de Faraó. E ela manda recolher aquele cestinho. E quando ela olha para aquela criança, ela se apaixona por aquela criança. Deus coloca no coração daquela jovem um amor profundo por aquela criança, para dar livramento ao filho de Joquebede. Sabe por quê? Porque ela tinha fé. E ela confiou no Senhor. Muitas vezes é difícil numa situação que a gente passa no nosso dia a dia. Mas é importante que a gente esteja o tempo todo confiando no Senhor. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle da vida dos nossos filhos. Deus honra a fé de Joquebede e faz com que a filha de Faraó a contrate para ser a ama de leite de seu filho Moisés. Olha, irmãs, só Deus pode fazer algo tão tremendo. É ou não é? Tu sabe que para abençoar o meu e o teu filho, Deus pode mover os céus e a terra. Aleluia. Sabia disso? Uma vez eu estava me preparando para ir para missões, para ir para Curitiba. Nós estávamos nos arrumando nas vésperas de viajar. Nós íamos fazer a escola de missões em Curitiba. E quando nós estávamos nos arrumando, de repente, meu filho, na época ele tinha era um adolescente, uns 12 anos. De repente, ele caiu com uma crise de dor. Ele rolava no chão. E nós não sabíamos o que era. Nós levamos imediatamente para o hospital. Os médicos fizeram todos os exames. E ninguém sabia o que era que aquela criança tinha. Ele ficou todo amarelinho. Todo amarelo. Os olhos amarelos, todo amarelo. Como se tivesse com hepatite muito grave. E ele ficou hospitalizado alguns dias. E o médico mandou que nós trouxéssemos para casa. Porque ele podia pegar uma infecção pior, a imunidade dele estava muito baixa. E nós trouxemos para casa. E ficamos fazendo o tratamento dele em casa. E a criança nada de melhorar. E se aproximando o dia de nós viajarmos. Arrumando as coisas, resolvendo as coisas para a viagem. E meu filho doente. Até que Deus, pela sua bondade e misericórdia, mandou que uma irmã que ia passando ali na Washington Soares, nós morávamos ali na Água Fria. E a irmã ia passando na Washington Soares, ela ia para uma igreja ali, para o lado do Edson Queiroz. E quando ela estava passando no seu carro, Deus fala com ela: entra aqui, vai lá na casa da minha serva. Entra aqui nessa rua e vai lá na casa da minha serva. Porque tu vais orar pelo filho dela e eu vou curar. De repente, a irmã chegou lá em casa e a primeira coisa que eu fui atender no portão, a primeira coisa que ela me perguntou: onde é que está o teu filho? Eu disse: ele está lá dentro. Como é que você sabe que ele está doente?
Ela disse, porque o Senhor mandou eu vir orar por ele. Glória a Deus. E ela entrou, e eu a levei até o quarto dele, e naquele instante, irmãs, ela fez uma oração bem simples, mas naquele momento, Deus curou meu filho. Aleluia. Quando ela terminou de orar, o menino se levantou. E até hoje, já está casado, já tem 2 filhas. Porque Deus é bom. Amém? Amém. Deus providencia livramentos. Deus honra a nossa fé. Aleluia. Porque naquele momento, muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, eu estou ficando louca. Eu me preparando para viajar e meu filho doente. E eu correndo com tantas coisas e meu filho doente. E meu pai chegava para mim e dizia, minha filha, você tá ficando louca? Esse menino está a ponto de morrer e você arrumando as coisas para ir para esse negócio de missões. Meu pai na época não era crente. Você ir para esse negócio de missões e seu filho aqui morrendo. Na verdade, irmãs, era o Espírito de Deus que movia o nosso coração. Em fé, crendo que o mesmo Deus que operou lá na época de Joquebede, continua operando hoje nos nossos dias. Continua dando livramento para o meu filho, para o seu filho, assim como deu livramento para Moisés. Amém? E ali Joquebede ficou 2 anos, aproximadamente, amamentando aquela criança, e durante esse tempo eu acredito que ela aproveitou para falar, para falar das suas origens, para colocar no coração daquela criança tudo aquilo que era necessário, para que quando ela crescesse, ela se lembrasse. E após desmamar a criança, então Joquebede teve que entregar Moisés para sua mãe adotiva, que era filha de Faraó. E foi aqui, irmãs, que ela teve que dar o seu 3º passo de fé. Ela já deu o 1º passo de fé, deu o 2º passo de fé e agora um muito mais difícil. Que foi no momento em que ela teve que se separar do seu filho. Quem já teve que se separar de um filho aqui? Quem já teve? Eu já. Eu já tive que me separar tanto do meu filho como da minha filha. Porque foram para distante de mim. Graças a Deus que não tem mais ninguém aqui que teve que se separar do seu filho. Mas é terrível. Você pode imaginar? Você ter que se separar do seu filho, um bebê de 2 anos, 2 anos e pouco. Você ter que abrir mão dele para o bem dele. E Joquebede fez isso. Ela teve que liberar Moisés para ir. Por quê, irmãos? Porque ela confiava no Senhor. Ela sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Porque se Deus tinha provido o livramento até ali, para a vida de Moisés, então certamente ele tinha algo melhor para Moisés. E mesmo com tristeza no coração, ela liberou seu filho. Tem alguns autores que eu li que diz que Joquebede entregou seu filho com muita alegria para a filha de Faraó criar. Eu não creio que tenha sido assim. Porque eu não posso imaginar uma mãe que se separa do seu filho e deixando ir assim, alegre, satisfeita. Não. Eu creio que o coração de Joquebede ficou bem apertadinho. Bem triste. Mas eu creio também que pela fé ela creu que Deus tinha o melhor para o seu filho. Amém? Então muitas vezes a gente tem que abrir mão. Eu abri mão da minha filha porque eu sabia que era o que Deus tinha de melhor para ela. Um bom esposo, um bom casamento, e hoje é tão difícil, não é verdade? Então a gente dá graças a Deus quando vê os filhos casados com um bom rapaz,
com uma boa moça, né? Que tratem eles bem, que cuidem deles. A gente fica muito feliz. E é assim que a gente libera. Então Joquebede agiu em fé ao Senhor. Seu coração mesmo triste por se separar do filho naquela circunstância, mas ela confiou no Senhor. E Deus contemplou o coração de Joquebede e encontrou, apesar da tristeza e da dor da separação de Moisés, ele encontrou, em primeiro lugar, fé. Em segundo lugar, ele encontrou coragem. E em terceiro lugar, ele encontrou confiança em Deus. E essas três coisas que Deus quer que nós venhamos a guardar em nosso coração em relação aos nossos filhos. Primeiro, nós temos fé de que Deus tem um plano e um projeto para a vida de cada um deles. Primeiro, temos coragem, né, de enfrentar e abrir mão quando for necessário, quando Deus nos mostrar o que é melhor para eles. Muitas vezes seu filho pode fazer um concurso e ter que ir para outro local. Já imaginou isso? Você já imaginou seu bebezinho, quando crescer, ir para fazer um concurso e ir para outro local, longe de você? Não é difícil? Só de pensar não é difícil? Mas muitas vezes precisa coragem, né? Para poder confiar no Senhor e deixar Deus agir na vida dos nossos filhos. O irmão Messias foi para o exército, não foi? Para a Marinha. Foi para longe da irmã Tita, né? Da irmã Zefinha. Foi difícil, irmã Zefinha? Foi só ele. Foi tudo? 6. Os 6 foram para a Marinha? Meu Deus do céu. Aí um ainda foi para o exército, ainda foi para a Marinha. Meu Deus do céu. Imagina que coisa difícil. Não é verdade? Mas Jesus é muito bom, porque ela está dizendo, Jesus é tão bom que guardou todos, né? E tem guardado até aqui. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, irmãos. Essa fé, essa coragem, como mães, e essa confiança no Senhor. Assim como Joquebede deu esses passos de fé, e Deus honrou. Como foi que Deus honrou? Quem foi Moisés? Né? Moisés cresceu no palácio, né? Como um príncipe, mas dentro do seu coração estavam ali as suas raízes, o seu povo. E houve um tempo que Deus o separou para que ele fosse guiar o povo de Deus, tirar o povo de Deus do Egito e transportá-lo à terra prometida. Deus tinha um grande projeto na vida de Moisés. E esse projeto não foi frustrado. Por quê? Porque havia uma mãe, a mãe de Moisés, que confiou no Senhor.